Sejam bem-vindos ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Aqui você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Você pode construir negócios que somam para a sua felicidade e não crie empresas com problemas para o seu colo no futuro. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Estou aqui com a convidada de um ramo excelente. E outra coisa, de muita excelência no quesito luxo, no quesito público dela. E tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado pela sua presença aqui, Renata Jorge, da Reviva Imóveis. Obrigada pelo convite, Marcos. Tá. Me fala um pouquinho de você, Renata. Você começou na área... Vamos falar da sua pessoa primeiro. E depois você parece que começou na área jurídica, e para depois transitar para a área de imóveis. Vamos falar um pouquinho, que é interessante. A minha formação é Direito, né? Eu sou advogada de formação, eu me formei na Federal e logo que me formei já tinha escritório, né, estabelecido, porque eu estava como estagiária e recebi o convite para ser sócia do escritório. E lá eu fiquei, o escritório muito bem sucedido, fui muito feliz, deu muito certo. Meu sócio era meu amigo e tal, era um procurador aposentado. E então comecei a atuar no ramo imobiliário, advogada imobiliária, porque até então eu estava na área de consumo. Advogava para as Unimedes e tal. Primeira, segunda instância e tudo. E aí o escritório começou com essa pegada imobiliária. Logo eu comecei a trabalhar também, prestar serviço numa empresa de gestão de administração de shopping center. Lá tinha carteira de locações e eu cuidava dos escritórios de advocacia todo. Posteriormente, veio o boom imobiliário, Marcos, que foi em 2007. Isso eu comecei em 2001, nessa transição. E daí veio o boom imobiliário das construtoras de São Paulo para Belo Horizonte, comprando terrenos, né, para construir prédios comerciais, apartamentos, e nosso escritório começou a vender esses terrenos. Após a venda, que eram terrenos muito grandes, de valores muito vultosos, o nosso escritório colocou em contrato que nós participaríamos de todos os lançamentos imobiliários. Lá nessa empresa, eu já tinha montado uma equipe de vendas e eu já tinha o Cresce, sabe? Desde 2001, o meu Cresce é de 2001. Então, eu fui trabalhar como advogada desses lançamentos imobiliários. E lá eu vi essa oportunidade, né? De transitar para isso. Transitar e sair desse mercado de direito e ir mais para o foco de vendas. E venda de produtos de alto luxo. Exato. Aí... Como que você vê isso? Porque você me contou um pouquinho da sua história e você disse para mim o seguinte: Marcos, eu nasci no interior de Minas Gerais. Quando a gente fala que nasceu no interior, normalmente as pessoas nascem em cidades mais chiques do que eu. Nasci em lugares muito... pobres, muito simples. Como que você começou a sentir esse contraste, assim? Como você desbloqueou esse merecimento? Sim. Tá? Esse sentido de, talvez as pessoas pensam que tem um complexo de inferioridade, oportunidades são para poucos. Como que a Renata desbloqueou isso? Sair de um lugar pobre, simples, para de repente trabalhar com imóveis de altíssimo luxo? Ah, sim. Porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa transição, né? Mas o que acontecia? Eu tive a sorte, né, de ter nascido numa família que meu pai era muito simples, né, começou do zero. E quando eu sou a última filha de 8, de uma família muito grande. E quando eu nasci, meu pai já estava... Eu sou a última de uma família de 8 também. Ah, que legal. Eu sou a caçulinha, né? Então, quando eu nasci, minha família já estava muito bem financeiramente. Então, meu pai já era dono de fazendas, de comércio. E eu já estava transitando naquele... E ele era, o negociador nato. E eu sempre via meu pai negociando valores altos. Então, eu sempre tive perto e próximo desses negócios. Sim. Mas eu queria ser advogada. Enfim. Entendi. E foi um pulo, foi um salto, porque eu atuava nas lojas, eu atuava na padaria dele, via ele fazendo as compras de gado e tarará. E também, na própria faculdade, Marcos, eu era vendedora nata. Que bom. Eu vendia as roupas que eu usava para as minhas amigas. É mesmo? Então,
quando eu vi a mercancia à minha frente, que foi o comércio de imóveis ali, eu falei, gente, isso aqui é tudo. Eu já morava no bairro que eu ia vender os produtos, Sim. certo? Então, eu estava com aquele mercado aos meus pés. Então, eu sabia do que eu estava falando. Muitas vezes, o corretor que estava ali vendendo, ele não acreditava no preço daquele produto. Ele não acreditava naquele produto, inclusive. Então, quando você vende, você tem que confiar e acreditar muito naquilo. Ok, eu falo Porque isso você muito, demonstra confiança para o seu falo cliente. isso muito para quem trabalha com vendas. Às vezes você vai colocar Exato. um vendedor, você quer dobrar a meta da empresa de um ano para o outro. Mas quais são os vendedores que colocam? Você fala assim, um ticket, por exemplo, de um produto, né? Sim. Estou falando da sua casa, por exemplo, do apartamento. Sim. Ou de uma cobertura, estou falando de um produto de 10 mil reais. Se 10 mil reais for muito dinheiro para aquela pessoa que está vendendo, nossa, 10 mil reais, ele vai ter dificuldade de fazer essa Exato. venda. Que conselho você dá para quem sai da roça, sai do interior e não está acostumado com dinheiro? 1.000 reais é muito dinheiro, 5 mil reais é muito dinheiro. Como que ela consegue fazer essa transição? Você teve essa experiência com seu pai, mas para quem não teve, que conselho você dá para essas pessoas, para poder elas, até para o empresário mesmo, que às vezes ele fatura e coloca a visão dele na empresa, menor, né? vai fazer um planejamento estratégico. Eu trabalho muito isso, essa expansão de visão, às vezes, do empresário, sabe? E aí ele coloca lá, eu quero chegar em 3 anos em tal lugar. Mas será que se ele, de fato, desbloqueasse esse merecimento dele, será que ele não merece mais? Porque a gente não pode sonhar com a Ferrari e ter atitude de fusquinha, né? Claro. Mas também tem muita gente que sonha pouco demais ou deixa de sonhar porque acha que tudo é muita coisa, é muito dinheiro, né? O que você acha que dá para fazer para a pessoa desbloquear, expandir a visão, expandir esse sentimento de merecimento? Minha visão, minha opinião seria conhecer de fato esse mercado, estar inserido nesse mercado, viver esse mercado. Não ter medo das pessoas que são maiores. Não ter medo. Porque as pessoas ficam com vergonha? Sim, ele está preparado, se ele é conhecedor. Meu caso, por exemplo, né, pode ser qualquer outra coisa, pode ser outro produto, como você está falando aí, mas no meu caso de imóveis, visitar todos esses imóveis, quando ele chegar no imóvel, tem corretor que entra dentro do imóvel, Marcos, ele não sabe quantos quartos tem um apartamento, ou seja, ele nunca foi lá. Ele não entrou no imóvel para mostrar como é que ele vai mostrar, como é que ele vai vender algo que ele nem conhece, entendeu? Então é estar próximo desse mercado, frequentar esse mercado, estar onde seu cliente está, né? É uma das possibilidades. Não ter medo de conversar com os grandes, sentar na mesa de grandes, né? Exato. Agradecer os grandes por você ter um lugarzinho na mesa, né? Tipo, cai uma migalhinha aí da sua mesa que eu posso pegar, ser humilde, carregar a mala do grande às vezes, para que comece a falar como ele. Você falou na nossa conversa aqui que um dos desafios que você tem no posicionamento que você tem de mercado hoje é você encontrar corretores que vão conversar com o seu público ideal de cliente. Você tem clientes que são muito grandes, são empresários muito grandes, né? Sim. Então, e já a Renata Jorge, né? Essa mulher que chegou, já aprendeu com os pais, né? Sim. E tive uma base muito boa, né? Então, você consegue conversar olhando no olho de igual para igual, mas é um desafio contratar pessoas e fazer ela estar pronta, né? O que você tem. Eu acho que é com o tempo mesmo, sabe? Primeiro, não é questão de dom, mas eu escuto muito, né, o dono da XP falar assim, a sorte, né? Sorte e oportunidade. É para aquela pessoa que está ali preparada. Ela está preparada. Muitas vezes essa coisa do empreendedorismo. O que é empreender? É fazer algo, ter coragem, né? Superar o medo, porque o medo, que eu falei para você, para mim foi um propulsor, tá? Para me levar para frente. O medo me jogava para frente, tá? Eu vou enfrentar isso aqui. Mas o empreender, o que é para mim assim, né? Nessa visão nossa aqui, é você fazer algo que você não sabe fazer. Porque eu era muito boa advogada. Eu fazia 7 audiências por dia, fazia sustentação oral, eu fazia contrarrazões rápidas e tal, mas eu nunca tinha sido corretora. Mas como eu fiz para chegar ali? É ter coragem, superar o medo e enfrentar de frente, entendeu? Cursos, preparação. Outra coisa que é estar próxima desse mercado, né? Desse mercado de luxo. Mas não é só isso. Tem um outro feeling que a pessoa tem que ter, sabe? Na hora que você tá ali de frente para aquele cliente, ele fala, dá o perfil completo dele, o que você quer, você fazer essa linkagem do que ele quer com o que você tem, que você pode oferecer para ele.
né? Uma coisa muito importante também nesse mercado meu é a confiança. Ok. E você me falou, a Renata me falou em off aqui, que você já esteve muito grande com a sua empresa, número de funcionários, número de corretores, que você encontrou um lugar de posicionamento para a sua empresa. Correto. Que te traz conforto, que te traz felicidade, que traz paz. E eu vou querer saber disso um pouco mais. E você, tá gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. Empreender não existe uma regra exata de onde você deve chegar. Tem gente que precisa construir empresas pensando em valuation, cada vez mais a empresa valer mais, fazer fusões, M&A, vender a empresa do futuro, sucessão. Já a nossa convidada de hoje, ela pensa diferente no momento sobre o assunto. E aqui a gente respeita todo o posicionamento. Eu quero saber dela. Ela já teve empresa com um tamanho muito maior. Renata, empreender, ganhar muito dinheiro e não ter felicidade não resolve. Para o momento, você decidiu dar uma recuada e você se sente em paz com isso. Sim. Talvez, em algum momento, já aconteceu comigo também, de eu recuar para me sentir melhor. E em algum momento eu resolvi crescer de novo. Não sei se isso vai acontecer com você. E também não tem obrigação. Mas fala um pouquinho para a nossa audiência, o que fez você, de fato, voltar um pouco? Você acelerou muito. Sim. E, de repente, você, opa, eu acho que eu estou num lugar que não está me fazendo bem. A experiência que eu tive, né, Marcos? Então, eu comecei quando eu fiz a transição de carreira de advogada para corretora, eu era sócia de uma imobiliária com mais um sócio, né, no caso. E daí a gente participava muito de lançamentos imobiliários e nós precisávamos ter equipes grandes para isso, né? Então nós chegamos a ter 50 corretores, 30, 20, várias fases, né? Porque tem as fases dos grandes lançamentos, depois dá aquela murchada, o corretor vem todo empolgado, depois ele não vende, ou então ele vende pouco, ele vai para uma outra carreira, ele volta para a carreira anterior dele, né? Porque existe muito essa coisa na minha área, assim, ele está corretor. Entendeu? Outra coisa que também antigamente era muito assim, tá? O cara não deu certo em nada, ele vai ser corretor, né? Então, hoje não. O mercado quer pessoas preparadas. Mas aí o que aconteceu? Eu com essas equipes grandes tomava-se muito tempo. Então eu era sugada, eu exercia pouco o que eu gostava de fazer, que é realmente vender, que é estar à frente, né, do meu mercado, estar com o meu cliente, para dar uma assessoria e assistências para essas equipes. Então eu chegava em casa exausta e assim, às vezes, né, no final do mês, a sua rentabilidade é menor, porque você é o propulsor de tudo. Né? Aquela equipe não tá tão azeitada, ou às vezes é porque a pessoa não confia tanto nela. Não. Então eu falei assim, gente, tendo todas essas experiências, eu falei, eu quero agora, que daí depois de 2020, eu falei, eu quero uma boutique. Então eu abri desde 2020, que a minha Reviva Imóveis é uma boutique de altíssimo padrão, high ticket, tá? Que ela é enxuta, pequena. Eu tenho várias pessoas, né, que me cercam, que me dão apoio, né, marketing, vídeo, fotos, advogado, e aí eu tenho captadores, eu tenho secretárias, eu tenho uma equipe grande, uma equipe boa, azeitada, mas que ela é enxuta, sabe? Ao invés de ter 1.000 clientes num determinado período, sim, eu tenho... que te dê uma rentabilidade, por exemplo, de 1 milhão, um exemplo, tá? Sim. Um chute. Você considera que é melhor ter só 50 clientes e que às vezes vai te dar uma rentabilidade até mais do que 1 milhão. Muito maior. Ou que seja metade, ou que seja, mas você vai poder usar esse tempo seu tranquila para você investir até melhor esse lucro seu que você tem em geração de multiplicação de outros ativos, patrimônios. Então não é só o dinheiro que vem da empresa, é o tempo que você tem também para poder fazer o que você vai fazer com o lucro que você tira. São várias variáveis, não sei, não vamos ter tempo aqui para poder, né, falar de tudo da sua empresa. Claro. Mas um grande investimento, por exemplo, é em mim mesma. Viagens,
minha cabeça tá leve, o cliente, quando ele quer E tá ganhando entrar, dinheiro? tô, é claro. Menos dinheiro não tá ganhando, tá? Não, muito mais. Ah, então. Entendeu? Então, é isso, além de você estar bem, você acorda, você vai fazer o seu melhor esporte, você vai fazer suas viagens, porque você tem mais tempo livre, porque Gente, você... vocês estão ouvindo isso? Ela fala isso? Ela tá com mais tempo livre, mais tranquilidade, menos cliente, porém ganhando mais dinheiro e agora vivendo em paz, em felicidade. Sim. Sem sobrecarga. Fazendo o que eu mais gosto, que de fato é vender. Entende? Estar ali conectado com o meu cliente. E quando eu encontro com esse cliente, ele quer me ver assim, na melhor performance. Eu tenho que estar com o astral ótimo, eu tenho que estar bem com os melhores produtos e dando a melhor consultoria com aquele esmero, sabe? Então, eu preciso estar, aquela coisa do tempo ocioso, sabe? De qualidade, eu tenho que ter ele para me preparar para chegar ali e dar tudo de mim, porque o high ticket te exige isso, sabe? Você não pode ser qualquer um. Você tem que estar bem vestida, você tem que estar linda, você tem que estar preparada, você tem que estar no salão. Às vezes parece fútil, mas isso tudo faz parte, sabe? E é uma coisa que eu gosto. E no momento dela, gente, ela não está preocupada com o valor da empresa, né? Não. E você não está preocupada em gerar equity, em Não. vender empresa e fazer fusão. Você está preocupada hoje em ter sua rentabilidade de fato e gerar riqueza, liberdade e conforto para você com isso. Sim. Né? Eu posso mudar, Marcos. Você pode mudar de ideia e você vai precisar de fato, porque quando você estava lá em cima com muita gente, talvez faltou alguma cultura, algum processo, alguma coisa interessante ali na gestão que você não se sobrecarregaria. Só que isso é normal. Todo mundo, quando cresce, não tem essas informações. E o importante é que ela encontrou o lugar dela. E é um desafio para o empreendedor, às vezes, fazer essa correção. No meio do olho do furacão ali, ele entendeu o lugar dele. Peraí, eu vou enxugar. Eu, em 2018, pós-2018, 2019, com menos clientes, eu fiz um ajuste financeiro em 2018 na minha indústria, por exemplo, né, por necessidade. Sim. Em 2019, eu ganhei mais dinheiro, de muito mais lucro, inclusive paguei muita dívida, olha só, com menos produção. Mas no meu caso, eu fui forçado, né, a fazer isso. Talvez deixasse naturalmente, eu não teria enxergado. Então, é um desafio do empresário entender esse momento de recuar e também de organizar a empresa. Pode ser que amanhã, você agora, nesse lugar de conforto, você consiga montar uma equipe legal, com processo, com gestão, com cultura e volte a crescer de novo. Mas também não é uma obrigação. Você pode também abrir novas oportunidades de mercado. Você tem sido convidada para isso também, né? É, exatamente. Eu até estava comentando isso com você. Outro negócio, de repente, você consiga escalar e que valha mais dinheiro do que o negócio principal, que é a sua vitrine. Correto. Então, e essa coisa, eu acho que ela é um pouco instintiva. Você concorda comigo? Você ter essa percepção dessa transição, desse momento de crescer, de reduzir, de recuar. A coisa vai acontecendo, mas com a experiência, né? Com o tempo e a experiência de empreender, de estar ali à frente. Eu já tive também, Marcos, central de consultas médicas. Em 2001, nós montamos uma central de consultas médicas, 49 consultórios médicos. Eu fiquei um tempo com essa empresa, ela me deu lucro, nunca me deu prejuízo, tá? Eu montei o formato inteiro. Sabe esses consultórios que eles são alocados por hora? Eu tive isso, 49 salas. O médico chegava lá com a pastinha e estava tudo montado, tudo lindo. Ele pagava por hora para estar ali. E aí eu também, essa empresa, eu fiquei com ela, acho que 13 anos. Aí chegou a hora de fazer essa transição também. Falei, não, esse negócio eu tô com medo, eu tô pegando muito, tá grande demais. Aí eu vendi essa empresa para um médico na época, entendeu? Era uma central, uma eu vendi para o laboratório e a outra eu vendi para um médico em frente ao Veracruz ali. Hoje é até um prédio lá, mudou tudo, enfim. O que você... como que é a Renata patroa, no sentido aberto, um papo reto de falar, né? Por que as pessoas escolhem você para trabalhar com você? Você parece muito forte, né? Personalidade muito forte. O que as pessoas escolhem? E por que elas escolhem trabalhar com você? Eu acho que a minha experiência, né, de estar aqui, o meu sucesso, né, que todo mundo já sabe, né, que deu certo, né, o meu relacionamento e tudo, a forma como eu lido de uma maneira leve, eu pareço forte, né? Até meu nome é muito forte, né? Jorge, né? Renata Jorge. Jorge, eu acho forte meu nome.
Mas eu acho que é o jeito leve que eu levo as coisas. Como a minha equipe, como eu ensino, né, quem trabalha comigo, o que eu peço? Eu dou o exemplo, eu faço. Vamos fazer junto, entendeu? E ali a gente vai trabalhando, olha, eu não gostei dessa maneira. Então é aquele diálogo aberto, né, franco, eu acho que tem que ser bem por aí. Qual o conselho de ouro que você deixa para as pessoas, para os empresários com relação ao dinheiro? Certo. Com relação ao dinheiro, eu acho que o dinheiro faz muito bem pra gente, né? O dinheiro é algo que traz muita felicidade, me faz muito feliz, porque afinal de contas eu tenho tudo que eu tenho, eu tenho as oportunidades de estar bem, leve, feliz. Eu acho que o dinheiro é guardar, investir em um imóvel, que é o melhor investimento. Desculpe, tá? Desculpe todos os outros investimentos, as outras formas todas, mas imóvel nunca vai deixar de ser, tá? Desde priscas eras, investir em imóvel, ter essa, vamos dizer assim, o guardado, né? Aquele precioso, embora o imóvel ele não seja, não tenha a liquidez necessária, aí você tem que ter o corretor perfeito, que sou eu, né? Para te colocar nesse patamar de escolher os melhores imóveis para você ter a maior liquidez possível. Mas e se eu ou alguém estiver vindo para Minas Gerais, você vai expandir sua empresa para outro lugar também, provavelmente para outros estados, né? Mas se alguém pedir um imóvel de alto luxo, seja para aluguel ou para compra, por que escolher a sua empresa e não seu concorrente? Bom, escolher a Reviva Imóveis, né, na minha pessoa, na Renata Jorge, porque eu tenho os melhores produtos e realmente eu sou a melhor consultora imobiliária. Primeiro pela experiência, né, de tempo que eu tenho aqui no mercado, a transição que eu tenho, né, o trânsito em todas as construtoras, em todas as outras imobiliárias, porque eu tenho grandes parceiros imobiliários, né, também, e escolha do perfil exato do cliente. Então eu faço aquela leitura perfeita do que o cliente quer e apresento para ele. Eu sou aquela corretora, né, e empresa que normalmente eu vendo o primeiro imóvel eu vendo para o cliente. Eu mostro 1, 2 ou 3. Isso é recorde, entendeu? De venda, isso é a escolha perfeita do perfil do cliente. Entendeu, Muito Marcos? bom, Renata. Obrigado pela sua presença. Sucesso para Reviva Imóveis, para você. Obrigada. Para você também, viu? Muito obrigada aí pela oportunidade, né? Gostei muito do nosso papo. Ok. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora. A arte de construir empresas com lucro e liberdade. Você não precisa construir empresas que sejam um peso, mas assim como a Renata, assim como os empresários que constroem negócios com liberdade e felicidade, você também pode ser mais um. Até o próximo programa.